Ao Senhor, irmãos. Amém? Tome o vosso assento, por favor. Oh, glória a Deus. Que bom é estar na casa do Senhor, né? A gente chega cansado da correria do nosso dia a dia, dos nossos afazeres. E quando a gente adentra o santuário, algo sobrenatural acontece sobre a nossa vida. É muito bom estar na presença de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E o versículo 7. Hoje estamos dando continuidade à nossa declaração de fé, nossa terceira aula a respeito da Santa Ceia do Senhor. E esse tema que nós vamos tratar hoje à noite, ele não se encontra no nosso livro. É um tema que não foi de propósito, mas ele foi ministrado justamente na Sexta-feira Santa, lá na nossa igreja sede. Não foi nada assim planejado, estava no cronograma e coincidiu de cair com essa data tão memorável para nós, que é a data em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje nós vamos fazer um paralelo sobre uma expressão que o apóstolo Paulo nos deixa explícito nesse versículo. Vamos entender o que foi e o que é até os dias de hoje, porque é um estatuto perpétuo, a Páscoa para os judeus, e o que é esse significado para nós hoje na nova aliança com Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O tema que nos foi sugerido é Cristo, nossa Páscoa. E para que a gente entenda esse significado, nós precisamos voltar um pouco e pormenorizar alguns detalhes daquilo que Deus deixou dentre outros estatutos perpétuos que Deus entregou para o seu povo, o povo judeu. A Páscoa é um desses estatutos que os judeus comemoram na lei até os dias de hoje. Eles comemoram um grande momento da nação. Eles comemoram um grande acontecimento, uma grande estratégia, um grande favor de Deus em benefício do seu povo, para tirá-los de um sofrimento, de uma escravidão. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor, Deus ouviu o choro, Deus ouviu o desespero, e a Bíblia diz, fique tranquilo, que Ele não mudou. Ele continua ouvindo o nosso choro, Ele continua ouvindo o nosso desespero, Ele continua ouvindo as situações ou pessoas que nos maltratam, e Ele é o mesmo Deus que tem o poder de nos livrar, como livrou o seu povo do Egito. E esta era a comemoração, o estatuto de uma grande festa que Deus instituiu à sua nação, por um acontecimento que Ele mesmo planejou. O que é curioso na palavra de Deus, na nossa caminhada cristã, é que Deus não somente institui as coisas, mas Ele nos revela como que elas precisam ser realizadas para que elas surtam o efeito pelo qual ela foi planejada. Porque não adianta nada você querer ser um servo de Deus,
mas não cumprir as regras para que você seja um servo de Deus. Nós não podemos ser um servo de Deus pela nossa cabeça, não. Então Deus queria que o povo celebrasse, e eles, o povo judeu, celebra até hoje este grande acontecimento que está no Velho Testamento, porém ele tem um paralelo poderoso, grandioso e eterno para nós que estamos na nova aliança. Deus ouve o clamor do seu povo, e Deus institui algumas regras com a 10ª praga, depois de ele exemplificar todo o seu poder, manifestar toda a sua glória com as 9 pragas, demonstrando que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele institui uma última praga, definitiva, para que o povo saísse liberto para um lugar que Ele mesmo tinha preparado. Aleluia. Deus não nos tira de um lugar para nos deixar ao léu da vida, não, irmãos. Deus nos tira e nos mostra o lugar para onde Ele está nos levando, aleluia. Mostrou para o povo que eles iam sair do Egito e iam para uma terra que mana leite e mel, e está mostrando para mim e para você hoje, que quanto mais nós sairmos deste mundo, mais preparados nós estamos para herdar o céu ao seu lado para todo sempre. E a regra era, olha, pegue um cordeiro. Quem não tinha um cordeiro poderia ser um cabrito até de um ano, sem mancha, sem defeito, sem mácula. Uma oferta preparada, uma oferta de amor, uma oferta perfeita. Separe este animal, cultive este animal, no 14º dia sacrifique este animal e comemorem a Páscoa. A Páscoa, a palavra Páscoa é Pessá, que quer dizer passagem. A passagem do anjo da morte que passou sobre o Egito, para que todos fossem mortos. Mas Deus é maravilhoso. Todos os que não tinham um compromisso com Ele, todos os que não tinham obedecido a sua regra, porque existia uma regra para que o anjo da morte não afligisse algumas casas, e esta regra precisava ser cumprida. Se ela não fosse cumprida, se o sangue do cordeiro que foi morto não tivesse aspergido nas vergas das portas das casas, haveria destruição e morte dos primogênitos. E Deus institui essa festa, e o povo faz exatamente o que Deus pede. Então Deus realiza, porque Deus ele vela pela sua palavra, o que Deus diz que Ele vai fazer, Ele faz. O seu povo obedeceu, o anjo da morte passou, e toda a casa que não tinha obedecido a sua regra, toda casa que não tinha o sangue do cordeiro, teve a visitação do primogênito morto. Desse momento em diante, o próprio faraó e os seus súditos, enfim, que estavam ali lutando para que o povo não saísse, vendo tão grande destruição, liberta o povo, somem daqui, desapareçam, e o mais lindo de tudo, eles não saem do Egito de mãos vazias. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eles saem enriquecidos. Deixa eu dizer algo para você hoje à noite, não materialmente, mas todas as vezes que nós cumprimos as regras da palavra de Deus, todas as vezes que nós observamos do jeito que Deus pede e a gente faz, nós vamos enriquecendo espiritualmente a cada dia, na comunhão com Ele, na sabedoria de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. E quanto mais você se enriquece espiritualmente, mais poder você tem para vencer o pecado, para vencer todas as coisas que não agradam o coração de Deus. Festa perpétua. Deus liberta o seu povo do Egito, da escravidão, dos maus tratos.
e agora começa uma jornada para levá-los a uma terra prometida, a uma terra que emana leite e mel, uma terra que dá os seus frutos gigantes, uma terra poderosa. Deus sempre tem, irmãos, por mais que nós não creiamos, por mais que nós não estamos entendendo a situação talvez que eu e você estejamos atravessando hoje, mas Deus sempre está preparando algo melhor, mais superior, mais poderoso, mais perfeito, mais alegre para as nossas vidas. Glória a Deus. E o povo sai do Egito, porque cumpriu a ordem de Deus. O povo sai do Egito porque obedeceu exatamente às regras, como deveria ser feito. E esta festa é chamada de festa, é a celebração da Páscoa, é a festa da liberdade, que o povo sai do Egito com a mão poderosa de Deus, porque sacrificaram um cordeiro da forma com que Deus tinha pedido, pegaram o sangue desse cordeiro, aspergiram nas vergas das portas das suas casas, e ali não houve destruição. Mas nós falamos do título que Cristo, a nossa Páscoa. Os tempos passam e quando você vira todas as páginas do Velho Testamento, você tem um ano onde Deus se silencia, e depois você tem uma nova história, uma nova etapa, que é paralelo com tudo aquilo que tinha acontecido no Egito. O Velho Testamento é a sombra, é o protótipo de muitas coisas que aconteceram no Novo Testamento. E o sacrifício de Jesus é um desses. Jesus Cristo é a nova aliança, e agora é para nós. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi imolado em nosso lugar, que se entregou em nosso lugar, e na nova aliança, o sangue de Jesus precisa ser visível na minha e na sua vida, todos os dias, todos os dias, da mesma forma que eles cultivaram aquele animal, da mesma forma que eles trataram aquele animal, os 14 dias como Deus tinha pedido, o sacrificaram, aspergiram o seu sangue. Nós precisamos cuidar das coisas celestiais, cuidar das coisas que a própria palavra de Deus tem nos ensinado para que nós venhamos a realizar. Jesus morre. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma ordem de Jesus para que nós celebremos a Páscoa. Jesus institui, como nós estamos estudando, a ordenança da Santa Ceia. A Santa Ceia simboliza o corpo de Cristo. A Santa Ceia simboliza o sangue de Cristo. A Santa Ceia simboliza o Cordeiro. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, que exclui, que deleta, que arranca o pecado do mundo. E Jesus morre, e o sangue de Jesus nos justifica, para que nós nos apresentemos justos diante de Deus. O sangue de Jesus, se ele não for visto nas nossas vidas, é a marca, é o selo, é a garantia de que precisa estar nas nossas vidas para que a destruição, e eu não estou só dizendo de destruição hoje terrena, mas a destruição eterna. Esse deve ser o nosso pensamento. Eu falava com o pastor Wesley, na hora que eu cheguei, que muitas dificuldades estamos atravessando, mas nós temos um foco só: o céu. Esse é o nosso foco. Nós não podemos deixar que nada atrapalhe essa nossa visão, essa nossa busca, essa nossa credibilidade. O céu tem que ser a nossa busca incondicional, irmãos. E o sangue de Jesus tem o poder de nos limpar daquilo que faz
separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que o pecado, a negligência à sua palavra, a indiferença à sua voz, o pecado faz separação entre Deus e os homens. Mas o sangue de Jesus nos purifica desse pecado. O cordeiro imolado em nosso lugar limpa-nos. Por isso que o versículo diz: alimpai-vos. Alimpai-vos do fermento velho, ou seja, alimpai-vos das coisas da carne, do velho homem, das coisas que não agradam o coração de Deus, porque Cristo é a sua Páscoa, Cristo é a sua ressurreição, Cristo é a sua esperança. Só que se você não estiver limpo, Cristo não pode reinar. Dois corpos não habitam no mesmo espaço. Nós precisamos definir quem é que nós queremos agradar. Nós precisamos definir qual é o caminho que nós estamos, porque todos os caminhos existem as suas regras. Não existe nenhum tipo de estradas sem regras, sem placas de sinalização, para que você chegue ao seu destino em segurança. E todos quantos, ou a maioria, que infringem essas placas, esses alertas, sempre se acidentam, não chegam ao seu destino, planejam, compram, investem, passagem paga, mas se não cumprir as regras para você chegar ao seu destino, você não chega. Nós precisamos assumir a cruz do Calvário. Assumir. O cordeiro que foi imolado, a nossa esperança. E para que você chegue ao céu, existem regras, ordenanças, que não foi instituída por homens, e nem por ministérios. Regras instituídas por Deus. Assim como no Velho Testamento, Deus ouviu o clamor do seu povo e os tirou com mão forte do Egito, transportando-os para uma terra que emana leite e mel, guardando os detalhes de todo o trâmite, de toda a desobediência, de toda a dura serviço. Mas chegaram. Não chegaram os que receberam a promessa. A Bíblia diz que todos quantos receberam a instrução no Egito, de 20 anos para cima, ficaram no deserto. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpre a sua promessa. E hoje o grande trabalhar do Espírito Santo é para que nós continuemos tendo o desejo de clamar a Deus para que o mundo não nos atinja, para que as palavras do mundo não nos atinjam, para que as vestes do mundo não nos atinjam, para que os comentários do mundo não venham influenciar a nossa vida. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus nos livre dos ataques do mundo. Deus ouve a sua nação, e Deus institui uma regra, um procedimento que precisava ser realizado para que a mão de Deus pudesse tirá-los com vida do Egito. Hoje o Espírito Santo deseja ouvir a nossa oração. Às vezes nós oramos para tantas coisas materiais, às vezes nós oramos para que Deus realize para que Deus resolva os nossos problemas, as nossas dificuldades, e Ele resolve, porque Ele é Deus. Ele olha para os seus filhos, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia, Ele resolve os nossos problemas, irmãos. Mas que o nosso clamor hoje à noite seja o clamor deste povo, que Deus nos tire do Egito, que Deus nos tire do pecado,
que Deus nos tire do revide. Muitas pessoas revidam, se falar eu vou falar aqui também, se bater eu vou bater também, se xingar eu vou xingar também. Não, irmãos, não podemos ser assim. Nós precisamos clamar para que Deus nos tire do Egito. Hoje o Egito nosso é o nosso mundo, é o nosso eu, é o nosso orgulho, é a nossa carne, é o nosso velho homem. E isso precisa ser limpado das nossas vidas, para que Cristo reine. O versículo que nós lemos diz que do fermento velho, alimpai-vos pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Através do sangue de Jesus, hoje, nós temos liberdade, nós somos libertos. Do quê? Do velho homem, libertos do pecado, libertos de toda a impureza da carne, libertos de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. A Bíblia diz em Êxodo 12, 25 e 27, e acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto, e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é esse nosso, que culto é esse vosso, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus vos dará, guardareis este culto. O que é que nós temos guardado no nosso coração? Quais são as palavras que Deus pode olhar hoje para nós e ver dentro do nosso coração? O que Deus está vendo dentro de mim e de você hoje à noite? O que é que nós temos preferido no nosso dia a dia? O que é que nós temos buscado? Aonde que está a nossa esperança? A Bíblia tem todas as regras possíveis para que nós possamos vencer. E assim como esse povo foi ouvido por Deus, assim como esse povo foi liberto por Deus com mão forte, com mão poderosa, de acordo com as suas instruções. Nós temos falado muito isso aqui, que nós precisamos fazer da Bíblia a nossa regra de vida. O que a Bíblia diz para você fazer, faça. O que a Bíblia diz para você não fazer, não faça, irmãos. Hoje nós temos a celebração da Santa Ceia, que é um memorial desse grande acontecimento, que Jesus foi à cruz do Calvário e se entregou pela minha e pela sua vida. Nós estamos estudando esse mês esta ordenança de Jesus. São duas ordenanças: o batismo em águas e a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia simboliza a nossa libertação. A Santa Ceia simboliza o sacrifício, o sangue de Jesus que precisa ser invocado, que precisa ser visto, que precisa estar patenteado na nossa vida todos os dias. Nós precisamos clamar por esse sangue, porque o sangue de Jesus nos liberta, nos purifica, nos traz vida e vida em abundância. Faça isso todos os dias da sua vida. Clame a Deus para que Ele nos livre das coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Ele. O povo foi liberto, e nós estamos sendo libertos. Da mesma forma com que Deus tirou o povo ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor, e os levou para uma terra que Deus tinha prometido, Jesus diz que foi aos céus e está preparando morada para cada um de nós. Mas para que essa morada se achegue, nós precisamos estar dentro das suas regras, dentro das suas ordens, dentro dos seus mandamentos, porque Ele já disse, Ele tirou o povo e disse: olha, eu vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Deus nos tirou do pecado, Deus está nos dando vida e já nos mostrou aonde Ele vai nos levar.
Há um céu preparado para nós e nós estamos brigando com coisas terrenas. Existem coisas lindas e espirituais diariamente para nós e nós não as enxergamos porque estamos preocupados com o nosso dia a dia. Estamos deixando de ver a beleza do Evangelho, a beleza do sacrifício, a beleza desse amor incondicional. E a Bíblia diz que nós precisamos celebrar a Santa Ceia até que Ele venha. Então, se nós estamos celebrando a Santa Ceia, é porque nós cremos que Ele vem. E se Ele vier hoje? E se Ele vier hoje? Como estamos? Como eu estou, Luciano? Se eu morrer agora? Irmãos, nós não pensamos na morte. Mas ela virá. E nós precisamos estar preparados. Como que se prepara? Saindo do Egito. Saindo do pecado. Saindo de tudo o que não agrada o coração de Deus. Nosso Deus continua resgatando vidas, através do precioso sangue de Jesus. Esse sangue tem poder para restaurar vidas, casamentos, famílias, empresas, instituições. Não tem nada que esse sangue não possa realizar. Mas precisamos dar o valor que é devido às coisas espirituais. Essa semana eu comecei a trabalhar em um lugar e as pessoas que estão me instruindo são duas. Palavrão são palavras normais para eles. E no primeiro dia eu percebi isso. E no segundo dia eu catei a minha maior Bíblia que eu tenho em casa, uma de capa dura desse tamanho assim. Não falei nada até agora. Não precisei falar até agora. E no segundo dia eu cheguei e pus ela num cantinho assim, ó. Deixei lá. Eu vi que um entrou, olhou e não falou nada. O outro entrou, olhou e não falou nada. Porém, perto de mim, os palavrões já pararam. E eu ainda não falei nada. Nada. Vai chegar a hora que eu vou falar. Hoje eu estava lendo a Bíblia no almoço, um entrou assim, já olhou assim, já deu um passinho para trás e voltou. Porque vai que ele entra, faz uma pergunta, aquela pergunta que você espera que ele faça para você anunciar o reino de Deus. Aí um já começou hoje a falar assim, as coisas vão dar certo na minha vida, em nome de Jesus. Falou para essa palavra de quem já foi e está fora. Essas palavras são de quem já foi e está fora. Irmãos, se nós cumprirmos o que a Bíblia diz, eu sempre digo uma coisa que é muito difícil de viver, mas eu digo isso muito em casa, eu digo para mim, é muito difícil isso. Eu falo assim, nós podemos perder tudo, menos a comunhão com Cristo. Mas somos carne, e quando algumas dificuldades da terra acontecem, falta de alguma coisa, a gente estremece. A verdade é uma só, irmãos, e ela dói. Nós não cremos 100% em Deus. Se nós acreditássemos 100% em Deus, viveríamos cantando todo dia. Então que hoje à noite a gente aprenda que Deus não muda. Deus continua ouvindo o nosso clamor.
quando estamos desejosos a sair dos lugares que não lhe agrada. E com a mesma mão poderosa que Deus tirou o seu povo do Egito, através de uma regra, de um estatuto, de uma atitude para que existisse uma consequência, e a atitude era realizar, imolar o cordeiro, aspergir o seu sangue, para que aquela porta fosse marcada, e ali continuaria existindo vida, a morte não chegaria. Assim é conosco nos últimos dias. Jesus morreu pelos nossos pecados. O sangue de Jesus é o único sangue suficientemente e poderoso para limpar o ser humano de todo pecado e nos apresentar justificados diante de Deus. Porém, para que esse sangue permaneça, existem regras. E elas não são regras da nossa cabeça. Elas não são regras que o homem criou. Elas não são regras que a igreja instituiu. Não, elas são regras deixadas pelo Deus Todo-Poderoso. E elas precisam ser cumpridas. Que nós possamos clamar a Deus mais, para que nós não sejamos contaminados com as coisas do mundo e possamos dar o devido valor à cruz do Calvário, à nossa salvação, à nossa redenção, a cruz que nos dá poder, a cruz que nos dá unção e poder no Espírito Santo, para que nós vençamos todos os dias, para que nós adoremos a Deus todos os dias. O que importa não é se você está diante da dificuldade, o que importa é que você não fique prostrado diante da dificuldade, que você creia que Deus pode e Ele vai realizar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. E se alguma coisa ruim nos afligir, nos alcançar, não fique preocupado, porque o apóstolo Paulo diz que a nossa esperança não pode estar aqui na terra, a nossa esperança está na eternidade com Deus. As coisas podem acontecer, mas nós precisamos crer que a nossa vida não termina aqui. Nossa vida, ela é eterna, nossa alma, ela é eterna, e aonde ela vai morar eternamente, a única pessoa que pode decidir sou eu e você. Então que nós possamos absorver esse Cristo que se deu por nós, esse Cristo que se entregou por nós, esse Cristo que foi imolado por nós, para que nós fôssemos libertos, resgatados do inferno, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e ali permanecer para todo sempre. Dê valor à cruz do Calvário, dê valor à Santa Ceia, dê valor aos elementos. Você tem que estar em comunhão com o corpo de Cristo, em comunhão com o sangue de Cristo, em comunhão com a sua palavra, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com o seu reino, porque só isso, e somente isso, nos dará a condição ou condições de vencermos todas as nossas dificuldades e cantarmos do outro lado o hino da vitória, dizendo: só o Senhor é Deus. Oremos. Pai, te louvamos pela tua palavra, por este estatuto, por esta sombra realizada no Velho Testamento, onde o Senhor libertou o seu povo das garras do Egito e os levou para aquilo que o Senhor tinha prometido. Que hoje nós possamos nos apossar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Pai. Que hoje nós comemoramos uma vez ao mês, que é a Santa Ceia, aquele momento que dividiu a humanidade, aquele momento onde o Senhor disse: está consumado, está feito, está realizado. E é através desse sacrifício que hoje estamos aqui, pecadores sim, errantes sim, mas aquele sacrifício
é vivo, é único, foi o último, para que nós tivéssemos vida. Deus, tira os nossos olhos das coisas que estão passando, e às vezes, ou quase sempre, estamos deixando de orar, de ler a Tua Palavra, e estamos interessados por tantas outras coisas que não estão nos levando para o Teu coração. O nosso clamor hoje à noite é que o Senhor nos livre do mundo. Espírito Santo, nos livre, nos desamarra deste mundo, nos liberta de nós mesmos, das nossas convicções, do nosso velho homem, e nos leva, Deus, para o Teu coração. Nos ensina a valorizar as Tuas coisas, nos ensina a viver as Tuas coisas. Oh, aleluia, Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro, a nossa salvação, o nosso Senhor, o nosso Mestre. Oh, aleluia, que se despiu da sua glória e se entregou por nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, nos ajude a falar do Teu amor, a pronunciar a Tua palavra, a ter gestos simples, mas que proferem o Teu nome, que apresentam o Teu nome. Oh, aleluia. Nos ajude porque somos fracos, Pai. Nos ajuda porque somos temerosos. Nos ajuda, Pai, porque tem momentos que nós não sabemos enfrentar a situação, mas Tu podes por nós. Se o Teu sangue for visto com as nossas atitudes, se o Teu sangue for visto com as nossas palavras, oh, nós invocamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas hoje à noite, individualmente, aqui no santuário, aqueles que nos ouvem pela rádio, pela internet. Nós invocamos o sangue de Jesus, que nos blinda, que faz com que a destruição passe longe. Oh, aleluia, porque há vida nesse sangue, há poder nesse sangue, aleluia, há fogo nesse sangue, há poder do alto nesse sangue, e nós Te louvamos pelo privilégio de estar aspergido por esse sangue, Pai. Nós Te adoramos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude a prosseguir, mesmo que o sol do deserto esteja quente, mas no deserto a rocha brota água. Oh, aleluia. No deserto o Senhor não desampara, os calçados crescem, as roupas crescem, a coluna de fogo, a nuvem nos protegendo, há um Deus guardando a nossa vida. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome. Nós Te adoramos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Fica conosco, porque sem a Tua presença nada somos. Envolve-nos nos Teus planos, capacita-nos para entendermos os Teus propósitos e para vivermos o melhor de Deus para as nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.